Em busca do som perfeito. Será que existe isso? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente do tio William Vasconcelos. Esse vídeo é muito importante, talvez o mais importante que eu já fiz, que é aquela busca pelo som perfeito, o som ideal, o som dos sonhos, digamos assim. Antes, se inscreva, deixa o like, por favor, compartilhe. É muito importante que vocês mandem esses vídeos para aquela pessoa que tem uma ideia distorcida do que é um som ideal, do que é um bom som de um instrumento. Esse vídeo, pessoal, não é para violino. O pessoal fala, mas faz vídeo para violoncelo, é para violoncelo, é para viola, é para até outros instrumentos, até que seja instrumento de sopro, de teclas, não importa. Vamos conversar aqui sobre o som. Algo tão particular, já vamos começar daí, algo tão particular e tão pessoal. Não existe, talvez nunca vai existir, o som perfeito. O que é o som perfeito? É o som que agrade todo mundo. Isso não existe. Põe isso na sua cabeça. Sempre vai ter alguma coisa no seu instrumento que vai te desagradar. Sempre. Por mais que ele soe muito alto, que você goste, tem um timbre agradável, sempre tem uma nota, sempre tem alguma coisa que você queira melhorar. É assim, faz parte. A gente, ser humano, a gente é inconstante, a gente sempre quer melhorar, sempre, às vezes não está satisfeito com aquilo que a gente tem. Normal. Mas é importante vocês saberem que não existe uma resposta certa. Muitos músicos me procuram e procuram um luthier, presta atenção, falam assim, William, deixa esse violino soando o melhor possível. Já aconteceu isso com os colegas luthiers que estão assistindo esse vídeo, por favor, comentem. Tenho certeza que sim. E a gente pega o instrumento e acha que está meio desequilibrado, ou que o timbre está meio estranho, ou, enfim, acha que a gente considera um problema ali. E resolve. E troca um cavalete, troca uma alma, troca uma corda, enfim, faz os ajustes necessários. E ao nosso ver, melhorou. Aí o músico pega e não gosta. Quantas vezes isso já aconteceu? E já aconteceu também de eu fazer um ajuste, achar que tá bom, vir o músico pegar em mais de uma pessoa, um toque e falar, não era isso que eu queria. E o outro fala, nossa, melhorou muito. Porque som é particular. Por isso que a gente quem vende instrumentos diferentes. Instrumentos que são altos, instrumentos que são mais baixos, instrumento mais agressivo, menos agressivo, mais brilhante, mais escuro. E assim vai. Tem instrumento para tudo que é gosto, não existe uma resposta certa. Para quem está começando, por exemplo, o instrumento tem que ser principalmente fácil de tocar. Ele não pode ser muito difícil de afinar, ele tem que ser fácil de tocar, ele tem que ser confortável. Quem é um solista, por exemplo, tem que ser um instrumento com bastante volume e bastante projeção. Quem toca, por exemplo, música de câmara, que é aquela música em salas pequenas, não tem um grande público, o instrumento não pode ser gritante, agressivo demais. É importante vocês saberem, eu até fiz um vídeo, faz pouco tempo, vou deixar aqui no card, sobre a escolha de modelo do instrumento. E lá eu falo que a escolha de modelo é mais por estética e não por som. Por quê? Porque durante a construção de um instrumento, eu e qualquer luthier que estudou, independente do local do mundo, a gente vai aplicar nossa técnica, o que a gente acha correto, e aí existem várias técnicas para diversas partes da construção do instrumento, para obter o melhor resultado sonoro possível. Mas como vai ser cada nota no final da construção, isso não tem como. Pessoal, não é assim, presta atenção. Não é assim, o fundo do instrumento é responsável pelos agudos, o tampo pelos graves, os Fs pelo equilíbrio, eu estou chutando aqui, estou brincando, o cavalete pelo, não sei, região alta. Não é assim. O instrumento é um conjunto e às vezes é difícil de resolver. Então a gente pega instrumentos, até antigos também, e tem um grave desequilibrado, né? Tá mais baixo e o agudo desponta, por exemplo. Esse é só um exemplo. E a gente muda a cavalete e ajusta, e às vezes melhora um pouco, mas não resolve. Por quê? É um conjunto. Às vezes é o tampo, é o fundo que está assim. E não tem como a gente prever isso na construção. Na construção, a gente faz o melhor possível, claro, para ter o melhor desempenho naquele instrumento. Como vai ficar cada nota? Aí só depois de pronto. E é o que eu falei no vídeo também. E o instrumento muda muito. Os instrumentos novos, nos primeiros segundo, terceiro ano ali de vida dele, vai mudar. Então, se o músico toca, ele vai se comportar de um jeito, se o músico encosta o instrumento, ele fica de outro, mais fechado, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer? Não existe som perfeito. Quando vai construir, procure um luthier da sua confiança, procure usar bons materiais de madeira, principalmente,
e, né, torcer para que saia do seu agrado. Escolha um modelo sim que tende para aquela expectativa do som que você está buscando, mais brilhante, mais quente, mais focado, menos projeção, enfim, procure um e aí vai trabalhar e tomara que consiga bons resultados. Inclusive eu dou uma dica para quem vai pegar instrumento novo, tenha paciência. Tenha paciência. A pessoa vai tocar um dia e fala que não gostou. Calma. E não é desculpa, gente. É que o instrumento novo tende, eu não digo melhorar, mas ele vai estabilizar, ele vai mostrar o que ele é no primeiro, segundo, terceiro ano. Então, às vezes, eu já vi, e não estou falando de mim ou de alguém específico, de algum detalhe do instrumento desagradar o instrumento, o músico. E eu falo, calma para instrumento novo. Calma, toca aí 6 meses, um ano, aí depois vai e volta aqui de novo, vai no luthier e aí revê, faz uma revisão, o que precisa. Calma, instrumento novo tem que ter paciência. Agora o instrumento antigo, ele está mostrando o que ele é. Beleza, você pegou um instrumento antigo, primeiro passo de tudo, leve para um luthier, procure um luthier. Para de achar que a gente sabe tudo, que o músico sabe tudo. Não sabe. É a mesma coisa se o luthier quiser tocar. Eu não vou conseguir pegar aqui, por mais que eu estudei, tocar um Tchaikovsky, um Sherazade, não consigo, não é minha área. E a mesma coisa o músico. Músico não sabe tudo de luteria. Não vive o dia a dia. Claro, tudo é exceção. Tem luthier que toca muito bem, que eu conheço, e tem músicos que entendem muito de luteria. Tudo tem exceção, claro. Mas procure um luthier. Comprou o instrumento? Procure. Ah, mas já está falando que está ajustado. Tudo bem. Procure um luthier. Olhe tudo, tanto em relação ao conforto, quanto ao som, buscando o som perfeito. Quando eu falo som perfeito existe talvez para aquela pessoa e desagrade a outra, que é o que eu estou falando. Mas dá para a gente deixar o instrumento na melhor capacidade que ele pode te oferecer. Primeiro, olhando a integridade do instrumento. Não tem trinca, não tem descolado, nada, nenhum tipo de dano. Resolver isso. Depois, não sei se vocês estão ouvindo aqui, na redondeza sempre tem arara, maritaca. Acostumem, pessoal, se vocês estão ouvindo, faz parte. Não tem como eu tirar, porque isso aqui é o dia inteiro. Voltando agora aqui, pessoal, é isso. Procura um luthier, aí vai fazer os ajustes. Cavalete, corda, alma, kit de acessório, pestanas e assim por diante, o que precisar. Depois de tudo isso feito, é para o seu instrumento soar o melhor possível, ter mais agradável. Aí você vai testar com o tempo cordas. Uma corda vai agradar mais, uma outra e assim por diante. E aí é teste. O pessoal me procura os nossos amigos luthiers também, falando assim, William, eu tenho um Eagle DK544. É só um exemplo, acontece com um instrumento de fábrica, de oficina. Qual é a melhor corda para esse instrumento? Sei lá, eu não estou ouvindo de perto o instrumento do músico. Eu não sei o que ele está buscando, eu não sei quanto ele pode gastar. É tanta resposta que a gente precisa dar, né, buscar essas respostas para daí, né, dar uma sugestão. Então tem todas essas categorias, digamos assim, que você tem que avaliar para depois pensar. Então não existe uma corda específica para aquele instrumento. Essa é a melhor corda para esse instrumento. Cada instrumento é único e cada músico, que eu estou falando desde o começo, é único também. Existe o som perfeito então, William? Existe para você, para mim, para o seu colega. Vai agradar todo mundo? Nunca. Nunca. Isso não existe. Sempre vai ter alguém que não vai gostar por um motivo. E tá tudo certo. As pessoas são diferentes. Não tem como agradar todo mundo. Então, pega o seu instrumento, veja a integridade, leve no luthier, faça o ajuste, busque o melhor, vai ter que testar a corda, vai ter que gastar um pouco, isso não tem jeito. Tudo isso ainda não agradou, vai ter que procurar outro instrumento. Mais caro, mais barato, aí tem que pesquisar. Mas, às vezes não agrada um músico. Quantas vezes eu já vi instrumento que agrada muito um tipo de músico e não os outros? Isso é normal, isso acontece. Na mesma orquestra, na mesma igreja, na mesma comunidade que você está tocando, tem gostos diferentes. Um instrumento não vai servir para todo mundo ali. Imagina todas as pessoas. Então existe o som perfeito? Respondendo, existe o som perfeito para você. Busca deixar o seu instrumento o melhor possível. Se mesmo assim com o tempo não agradar, talvez procurar outro. Para você, responde aqui nos comentários, é muito importante para mim. O que é o som perfeito? A corda Mi tem que gritar? Ele tem que ser bem alto?
ele tem que ser gostoso ao ouvido, tem que ter harmonia. O que é perfeito para você? Eu vou ficando por aqui, vai aparecer 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. Clica aí. Tchau, tchau.